inicialmente, André, os seus alunos são do curso de? Licenciatura em Humanidades, a grande maioria. É um curso novo que a Universidade Federal do ABC iniciou o ano passado, é a primeira turma que vai se formar nessa modalidade nova, que é a licenciatura em Humanidades, que inicialmente eles vão estar habilitados para História e Geografia no ensino fundamental. E nós temos também a licenciatura em Filosofia, que eles vão poder continuar após essa formação inicial, e também ter o diploma de Filosofia para o ensino médio. Então é essa dupla formação que eles podem sair da universidade. Que bom! Bom, primeiramente a gente agradece sim, né, a oportunidade de poder estar falando com vocês sobre a proposta do Frenê. Muito interessante vocês pensarem, né, nas pedagogias ou nas tendências educacionais e incluir a pedagogia Frenê para que a gente possa falar um pouquinho. Muitos não conhecem Frenê, não conhecem a pedagogia Frenê, e a gente fica muito feliz quando algum professor em alguma instituição, nas universidades, citam o Frenê, né? Buscam no Frenê uma prática ou uma nova filosofia de escola, uma nova forma de trabalho. Tá? Então, muito obrigada por citar Frenê. A Lenita colocou para a gente que o que você gostaria de trabalhar um pouco aqui seria as técnicas Frenê, como elas são aplicadas no dia a dia da escola. É isso. Frenê, você já trabalhou com os alunos, a história do Frenê, acho que os alunos já têm essa visão. É isso, André? Sim, Fátima, sim, eu passei algumas informações, né, da biografia dele e alguns conceitos gerais, e aí entramos num pedaço específico da obra, né, da Técnicas Frenê da Escola Moderna, um pedaço que eu tinha separado para eles lerem, mais ou menos umas 30, 40 páginas, ali para dar uma espécie de introduzida, mas você fica à vontade, se você quiser recuperar determinadas passagens da vida dele e tudo mais, fique completamente à vontade. Porque assim, preciso saber do tempo, porque são muitas coisas que a gente pode estar falando, né? Contextualizando um pouco, o Freinet é da década de 20, 30, né? É um francês que trabalhou em escola pública, né? Nos Alpes franceses, e ele trabalhava com crianças da educação básica em várias faixas etárias. Ele trabalhava com salas multisseriadas. Então, tinha crianças de 7 a 14 anos, porque são vilarejos, né, da França, onde ele trabalhava. Ele iniciou como um professor leigo, tá? Só posteriormente que ele foi fazer o magistério, né? Ser professor já com formação. Ele participou da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, ele foi bastante ferido. Aí depois ele participou da Segunda Guerra e no cárcere ele escreveu a maioria dos livros dele. E sempre a gente fala, vamos buscar na fonte a história da pedagogia Freinet, né? A gente gosta de indicar normalmente os livros do Freinet inicialmente. Acho que vocês têm aí a bibliografia, se não tiver depois a gente passa. Aquela pasta comigo que tem os livros, sabe? Eu te mandei? Uma que a gente, um drive que a gente montou, que tem várias cópias. Tá. A Lenita falou que já compartilhou com vocês a bibliografia. É isso, André? Então, nós vamos partir para a história da OCA, ok? A OCA é uma escola que já, desde 1976, trabalha com a educação infantil inicialmente. A partir de 83 foi montado o ensino fundamental, iniciando da primeira série e assim concomitantemente, segunda, terceira, quarta e hoje nós temos do berçário até o nono ano. Onde que apareceu a pedagogia Freinet dentro da OCA? A OCA inicialmente trabalhava com crianças de 0 a 2 anos,
E quando a nossa sócia fundadora, que é a Carmen Silvia Ramalho Marques, ela mora lá no Rio Grande do Sul atualmente, ela foi numa palestra aqui na Universidade Federal do filósofo, que é o Bento Prado, que vocês devem já ter ouvido falar no Bento Prado, que era o professor de filosofia da Universidade Federal aqui de São Carlos. O Bento Prado, numa palestra dele, ele citou o Frenet. E quando ele citou o Frenet, houve um interesse da Carmen Silvia, que era a sócia aqui fundadora, em buscar mais sobre o Frenet. E conversando com o professor Bento Prado, após a palestra, ele falou: leia Para uma Escola do Povo, do Frenet. E aí você vê se você realmente se identifica ou não com essa proposta. E assim foi. A Silvia leu Para uma Escola do Povo e leu junto com todos os funcionários aqui da OCA, com as professoras, com o pessoal da OCA, e falou: vocês gostariam de assumir essa proposta pedagógica como sendo da escola? E aí todo mundo aceitou. Então, o Frenet passou a fazer parte da nossa proposta pedagógica como a linha mestre. O que a gente começa a colocar no Frenet, antes das técnicas, André, a gente coloca os princípios da pedagogia Frenet. Os princípios da pedagogia Frenet, eles são o norte para a gente. Então, tem a comunicação e socialização, que é como forma de socializar o conhecimento. E para Frenet, é importante que esse conhecimento seja socializado. Então, através do jornal escolar, da correspondência interescolar, da aula-conferência, do teatro, esse conhecimento é socializado. A comunicação, ela é importante em todos os aspectos aqui, desde o início da aula até o final da aula, ok? A afetividade, que é um elo entre as pessoas e é objeto de conhecimento, tá? A gente sempre diz, a primeira função do professor é a empatia, é o contato com o aluno, é a relação afetiva. Partindo daí, você consegue trabalhar muito bem, mantendo uma relação de confiança, de afetividade entre professor, aluno, aluno-escola, funcionários. Então, isso é muito importante para a gente quando a gente vai trazer alguém para trabalhar aqui na OCA. O tateamento experimental, ele não está lá como um princípio, tá? Então, a gente tem a cooperação, a documentação, a socialização e a afetividade. Só que o tateamento experimental, para Frenet, tá? É uma das leis mais importantes da natureza. Assim, a autonomia é construída a partir do trabalho que se realiza no processo de ensino e aprendizagem, e deixando a criança experimentar, sentir, tá? Organizar e construir o seu conhecimento. Então, ele valoriza muito o que a criança constrói através desse tateamento experimental, desse contato com a natureza, contato com a escola, tá? E ele diz, inclusive, é caminhando que a criança aprende a andar, é falando que aprende a falar, e é desenhando que aprende a desenhar. Aí é escrevendo que aprende a escrever. Acho que é muito importante essa fala dele. O texto livre, tá? Que é parte de um conjunto de práticas que integra também a expressão livre, tá? Inclui o desenho, o teatro, a dança, a música, entre outros. Então, é um elemento central, totalizante, que ele contempla não apenas o social,
social como também o individual. Né? Então, esse texto livre, o desenho livre, é muito importante também na construção da autonomia da criança, na confiança da criança nela mesma, né, ou do adulto, porque a gente diz assim, pensamos assim, que o taxamento experimental não é apenas quando a criança nasce ou quando a criança é pequena. Em todas as faixas etárias, a gente tem esse taxamento experimental, tá? Quando a gente sai do ensino médio, vai para a universidade, quando a gente sai da universidade, vai para o trabalho, tá? Então, isso a gente é trabalhando que a gente aprende a trabalhar, né? É construindo conhecimento junto que a gente aprende a construir conhecimento junto. Então, o tateamento experimental, a expressão livre, tudo isso faz parte da vida toda do humano, tá? Até dos animais também. Eu acho que em termos de princípios são esses. Acho que é importante a gente ver os princípios que o Freinet trabalhou. A partir desses princípios, ele criou técnicas de trabalho, tá? Para facilitar a inclusão desses princípios na escola, tá? Então, o Freinet tem muitas técnicas, algumas nós utilizamos, outras a gente modificou, outras a gente incluiu, tá? E dentre as técnicas Freinet, eu elenquei algumas aqui, que é do nosso plano de trabalho, que é a reunião inicial e final. Então, sempre numa aula, você tem que iniciar com uma reunião. Nessa reunião, você vai discutir o plano de trabalho. O que vai ser realizado naquela aula, naquele dia, ok? Então, esse plano de trabalho, ele pode ser tanto diário, semanal, mensal. A gente tem o plano anual também, que isso é passado já no início do ano para os alunos, para as famílias, o plano de trabalho daquele ano, com os conteúdos, os objetivos, tudo mais. Aí no dia a dia, e esse plano anual, ele não precisa ser, em março isso, em fevereiro, em janeiro isso, não. Ele pode ser modificado, tá? Pode vir um conteúdo antes do outro, que está lá no plano. Então, esse plano diário é importantíssimo, é onde todos sabem exatamente o que vão fazer, como vão fazer, com que objetivo vão trabalhar, né? Para que eles estão fazendo isso? Então, e depois a reunião final é onde você avalia o dia. O que foi bom, o que não foi, o que deu certo, o que não deu. Aí a gente discute rapidinho, no final do dia, o que aconteceu naquela aula, o que sobressaiu, o que não foi legal. E para nós, a gente tem um registro, que é o livro da vida, que é uma outra técnica do Freinet, o livro da vida da sala. Então, é feito o registro diariamente nesse livro da vida. Com a pandemia, a gente está fazendo usando Docs. Tem que adaptar, né? Isso, está adaptando. E também, né, Lê, esse livro da vida, ele acontece muito bem da educação infantil até o Fundamental 1. No Fundamental 2, a gente trabalha com reuniões cooperativas. Essas reuniões cooperativas é onde os alunos colocam como foi a semana, se foi tudo bem, porque como são professores de várias disciplinas, e o tempo de aula é 50 minutos ou 100 minutos, quando aula dupla, então a gente faz as reuniões cooperativas, tá? Ou a coordenação, ou algum professor, o aluno recolhe quais são as dúvidas, as críticas, felicitações, as sugestões, e aí passam para a coordenação ou direção, e isso é discutido nas salas de aula, ok?
E também nós temos as assembleias. As assembleias também onde participam todos, tá? Nessas assembleias tem uma outra técnica que a gente tira dali, que são as regras de convivência sociais, tá? Dentro de cada grupo existem regras de convivência sociais. Existem as regras de convivência sociais do todo da escola, existem as regras sociais em cada nível de ensino e existem as regras de cada sala de aula. E essas regras vai desde que a criança lá pequenininha fala você é um bobo para o amigo, e isso é discutido depois, porque naquelas regras você não pode ofender o amigo, você não pode fazer para o outro o que não quer para si. Então, assim, a gente está falando das técnicas cruamente, mas isso no dia a dia é muito rico, tá? Porque é a formação de um cidadão, é a formação de você enquanto ser social, né? Se respeitar e respeitar o outro, se colocar no lugar do outro. Então, essas regras de convivência sociais ajudam muito na formação dos alunos, das pessoas aqui na escola. Dessas regras e das A Lei vai falar um pouco dessas regras de convivência. É bastante interessante essas regras, porque antes de vir aqui para a escola, né, eu trabalhei na escola pública, e a gente tinha uma concepção, né, de quem não conhece, a escola Freinet é muito livre, eles fazem o que querem, não tem regras, né, e a gente vem com aquele conceito anterior, né, do que se ouviu falar, né, e aí quando eu cheguei aqui, a gente começa a vivenciar e percebe que é realmente diferente. Essas regras viram uma espécie de contrato, né? Que eles são muito rigorosos, às vezes até mais do que a gente, né? E eu acho que isso vem da questão de ter sido construído junto, de ter feito sentido para eles essas regras, né? Então, essas regras a gente tira no começo do ano. Aí não faz mais outras assembleias? Eles percebem sempre a necessidade, né? Vou dar um exemplo aqui, no meio de um ano apareceu um jogo novo que eles chamam de quadradão. E aí, ou ping-pong, que a gente já teve também. E aí começa a aparecer alguns problemas em relação à fila, em relação a regras e definir. E é interessante que eles solicitam, tia, vamos fazer uma assembleia? Mas assim, não é só com a nossa turma, tem que chamar o terceiro, o quarto e o quinto. Aí junta todo mundo, aí eles compartilham quais são esses problemas e a gente vai tirando aí novas regras, né? Isso na vivência é muito interessante, porque acaba sendo incorporado mesmo por eles, né? É muito bacana. Esse exemplo que eu lembro deles pedindo essas assembleias, é muito gostoso. Então a gente pode entrar, já que a Lê está aqui, algumas experiências dela que ela comentou naquele momento que ela começou na escola. Uma outra é em relação às avaliações, né? A gente faz a avaliação, tanto a avaliação no grupo, a autoavaliação, tá? A correção, a autocorreção no grupo. Então, acho que você podia contar um pouquinho sobre a avaliação quando você iniciou aqui e os alunos foram fazer a avaliação, tem os fichários autocorretivos, ok? Esse também é um que eu sempre conto. Você achou que os alunos pertinho no polar? Exato. Um deles é o do fichário, né, que a gente usa os fichários. Eu sou professora de 5º ano, né? Também dou aula no 5º ano desde que eu entrei aqui, e a gente usa os fichários ou para matemática ou para língua portuguesa. Então a gente estava trabalhando com fichário com problemas. Então o fichário é assim, tem várias
várias fichas mesmo, e são numeradas. E naquele dia foi combinado lá na reunião inicial que eles têm que fazer, sei lá, tem 10 fichários, eles podem escolher 2 para aquele dia, e tem a outra atividade de língua portuguesa, e eles vão ali revezando nos ateliês, né? E foi interessante porque eu era o primeiro ano que eu estava aqui, o professor explicou tudo mais, e os alunos foram sentando em dupla para fazer, e começaram ali a registrar. E eu ficava em cima porque eu acho, né? Para mim eles iriam pegar a resposta, iam colar, né? Ai, aquela coisa, você faz uma, eu faço outro. Né? Que a gente vê muitas crianças fazerem isso para terminar rápido. E eu fiquei muito impressionada, né? Porque também é incorporada essa questão do fazer junto, né? De sentar junto, de fazer a conta junto, de pensar no problema, de desenhar o problema, né? Porque a gente trabalha várias estratégias para tentar resolver o problema matemático também. E aí vem a segunda parte, né? Que era corrigir, que não era a gente que fazia a primeira correção. Eles deveriam pegar um outro fichário que era o de respostas, né? E aí, mais uma vez, o meu receio. Eles vão só copiar e vão lá pegar o fichário de respostas e escrever a resposta, né? Acho que eu, talvez adolescente, ia fazer isso. Iria fazer. Mas não, né? É exatamente o contrário. É interessante ver que eles vão lá, pegam um fichário de correção, aí volta, olha, aí ele vê que aquilo não era o que ele respondeu. Ele não simplesmente apaga e copia a resposta correta. Ele vira a ficha de ponta cabeça, ele volta lá junto com o amigo, vamos corrigir porque não deu certo, nananana, e segue o caminho para a correção, né? E isso, para mim, né, que na época não estava conhecendo a pedagogia Freinet, realmente me encantou, né? Porque era a forma como era conduzido, não é só o momento do fichário, mas vem da reunião inicial, dos combinados, da forma como é conduzido e que eles vinham trabalhando ao longo de todos os anos, né? Para mim era surpresa, para eles era muito natural todo esse processo. E desculpa, posso interromper com as minhas dúvidas? Os alunos também, por favor, interrompam. É isso que ele chama lá de biblioteca de trabalho? Não. A biblioteca de trabalho é outra coisa. Isso é fichário. Certo. Que é uma técnica. Os fichários, né? Como eu falei, de correção. Um fichário é com os problemas ou com os exercícios, e um outro fichário é com a autocorreção. São 2 grupos de ficha. Tem vários fichários, André. Tem esse que a Lenita falou, e lá você tem lá as atividades que vão ser realizadas, e tem o fichário onde o professor deixa com as respostas para o aluno ir corrigir, ok? Tem o fichário que é um fichário de palavras, por exemplo. Lá na alfabetização tem o fichário de palavras. As crianças, quando vão escrever um texto e não lembram como escreve determinada palavra, eles vão no fichário. Se começa com A, eles vão lá no A, puxam, e abelha, é assim que se escreve. É como um dicionário, ok? É um fichário de palavras, onde as crianças escrevem abelha e desenham uma abelhinha lá. Porque às vezes ele reconhece o que está escrito pelo desenhinho ainda, ok? Aí a gente tem fichário de... A gente vai criando também de acordo com os conteúdos, né? Esse do primeiro ano é um. O do 5º ano a gente usa, por exemplo, para fazer de problemas, para trabalhar com propriedades, para trabalhar com fração. De língua portuguesa a gente tem fichários de interpretação, alguns de gramática, outros de ortografia. E a gente ele nunca precisa fazer todos aqueles, né? A gente dá uma grande gama
né, de trabalhos e ele escolhe alguns deles para fazer e a gente vai desenvolvendo de acordo com cada conteúdo ao longo de todo o ano. Tá? Acho que alguém levantou a mão. Ou não? Acho que não. Tem a outra técnica, que são os ateliês de trabalho. Tá? Os ateliês de trabalho, como que é? Você chega um dia, tem lá um plano e nós vamos dividir esse trabalho em matemática, escrita, pintura, desenho. Tá, tem 2, 3, 4 ateliês, depende do trabalho do dia. Nesse momento, elas fazem a reunião inicial e as crianças escolhem qual é o ateliê que eles vão fazer primeiro. Por quê? Não dá para a professora dar atenção, por exemplo, se tem um ateliê um pouco mais longo e a professora precisa estar mais no individual com o aluno, então ela vai dividir esses ateliês de uma forma onde não haja tanta dificuldade, tá, nos outros 3 ateliês. Eu acho que também a Lenita pode falar um pouco dos ateliês que são montados na sala, que é o trabalho junto, tá? Mas em determinados momentos individualizado. Isso. Esse ano, no ano passado, a gente, por conta da pandemia, a gente teve que mudar muito essa questão do esquema. Então, agora, por exemplo, a gente tem uma série de atividades, eles podem escolher ainda por qual delas vai começar, mas não tem aquela questão do sentar junto, ou do ateliê estar separado em espaços e eles irem rodiziando, né? Mas normalmente a gente monta a sala em diferentes grupos, vai ter uma configuração diferente, né, dependendo do trabalho, mas normalmente, por exemplo, quinto ano, eles dão conta de fazer 3 ou 4, dependendo da complexidade. Primeiro ano vai fazer 2 ou 3, também dependendo da complexidade. Então, eles combinam nesse início de dia quais são os trabalhos, e aí eu montei, de repente, 3 grupos, tá? Um grupo vai estar ali na construção de sólidos geométricos, né? Que é um trabalho mais livre e tal, de explorar, né? Manual, eu não preciso estar tão dedicada ali. Um outro grupo, né? Vai estar trabalhando ali a questão da pontuação, da paragrafação de um texto, que é meu objetivo ali principal naquele dia, vou dar uma atenção maior ali naquele período, né? E um outro grupo está trabalhando ali com uma leitura de um conteúdo de história ou de geografia, que eles dominam também para fazer. Por quê? Se a gente está trabalhando com 3 trabalhos, né, tão diferentes, o professor não consegue dar atenção total nos 3 trabalhos, né? Então tem a questão daquele objetivo. Então eu vou focar mais naquele dia ali na produção textual. Os outros trabalhos, eles vão ter mais autonomia para fazer, né? E aí acontece aquela coisa da criança ir escolher, né? A gente sabe que tem algumas crianças que a gente precisa orientar, né? Porque tem aquelas que vão fugir sempre, por exemplo, da produção escrita, né? Então a gente convida, vem aqui para fazer junto comigo primeiro e tal, né? Porque algumas das perguntas que a gente recebe é, por exemplo, e se o aluno não quer fazer, né? E vocês podem até estranhar, mas é difícil isso acontecer, porque está tão combinado, né? Ele está tão entrosado no clima da atividade, essa questão dele poder escolher também, que ele não deixa de fazer. Às vezes o máximo que acontece ali, ele deixa por último aquele que ele gosta menos, tá? E aí no final do dia a gente volta para esses ateliês e faz o fechamento de todas essas atividades. Tá? Mas o dia a dia é mais ou menos assim que funciona. Ele é dividido, mas todos os alunos devem realizar todos os ateliês até o final do dia, até o final da aula, tá ok?
E É muito assim, interessante. aí o espaço da sala fica organizado em função desses ateliês de trabalho. Então não é uma sala de aula tradicional, né? Não tem ali a mesa do professor Não, e as carteiras. Isso para todas as séries. para todas. Dependendo do trabalho que vai ser realizado, é construído então os bloquinhos de 4 carteiras, 4 para os ateliês, né? A gente tem no máximo em sala 25 alunos, então as salas são amplas, né? São grandes, espaçosas, então locomover uma carteira para cá e para lá é muito fácil, uma cadeira para lá e para cá é muito fácil também para a gente. Às vezes o professor chega, os alunos já montaram os ateliês, né? A sala já está organizada. Se for uma aula conferência, por exemplo, aí eles fazem o círculo ou semicírculo, né? Também a gente trabalha muito com círculo e semicírculo. E às vezes tá? não acontece só na sala de aula, né? Então tem os espaços externos também, né? Então, às vezes, alguns trabalhos em grupo, de pesquisa, alguma produção de texto, né? Tem gente que prefere sair, tem gente que prefere ficar na sala e a gente vai circulando nos espaços também. E essas decisões são tomadas em conjunto nessa reunião inicial. Isso. Agora, uma dúvida que surgiu semana passada, acho que foi do Felipe a dúvida. É assim, o plano de trabalho, ele tem, vamos dizer assim, o que é o currículo que precisa ser trabalhado. Mas tem uma margem aí de conversa entre o professor e os alunos nessas reuniões para priorizar um conteúdo em relação a outro. Mas como é que é? Acho que era isso, Felipe, você por favor veja se era isso mesmo. Como é que fica essa relação entre essa liberdade que acaba tendo, né? Que às vezes, como a Aline falou, algumas pessoas não entendem direito como é que essa liberdade funciona, né? Com essa coisa de ter que cumprir um currículo, né? Existe essa preocupação de cumprir a BNCC, por exemplo, todas aquelas competências e habilidades. Como é que fica essa relação? Então, a gente tem um plano, sim, anual, tá? De acordo com cada faixa etária e o que tem que ser desenvolvido dentro de cada faixa etária, desde o berçário até o nono ano, tá? Então, existe, sim, não é uma preocupação, é uma necessidade de que as crianças da OCA estão como as crianças de qualquer outra escola pública, particular, e porque existe, né, as mudanças, as transferências. Então, existe um currículo mínimo, sim, tá? Igual, nacionalmente colocado para a gente. A gente segue a Secretaria Estadual de Educação, as orientações. Nós somos supervisionados pela Diretoria de Ensino de São Carlos, tá? Então, a gente tem sim que ter um plano escolar, um plano de ensino de cada sala ou de cada disciplina, no caso do sexto ao nono, que esse plano de ensino ele tem que ficar na escola e ser enviado pelo menos os conteúdos mínimos para a diretoria de ensino, ok? Então as crianças têm sim um plano igual a qualquer outra escola, só que existe essa flexibilidade que você colocou, André. Então, por exemplo, um aluno achou na casa dele alguma coisa muito interessante para ela, para aquela sala, ou, né, para o próprio aluno, e gostaria de levar para a sala de aula para socializar, para compartilhar. E aí eles levam para a sala, por exemplo, uma taturana, que é uma taturana que queima, que tem veneno. Isso aconteceu recentemente, tá? Então, a professora conversa sobre a taturana, o que nós vamos fazer com isso? Vocês querem ver que tipo de borboleta? O que vira uma taturana? Será que vai virar uma mariposa, uma borboleta? Aí eles guardam isso e vão fazendo a pesquisa sobre aquela taturana, tá? E aí, as crianças trazem de casa, só que o plano continua.
Existe o tempinho daquela pesquisa, certo? E existe o tempo do trabalho que deve ser continuado, sim. Ok? Às vezes dá para convergir essas duas coisas? Com certeza. Aí a professora trabalha assim, ciências, trabalha o habitat, né, de onde essa coisa, trabalha o português, né? Aí é uma pesquisa muito ampla. Aí eles fazem um álbum sobre aquela pesquisa, tá? Além de também trabalharem como está crescendo, qual tipo de folha que elas comem, ou de alimento que elas comem e tal. Então é muito rico, né? Essas pesquisas saem muito, muito ricas. E aproveita e trabalha todo o conteúdo que dá. Ah, se vai fazer uma culinária, que é uma outra técnica muito utilizada aqui na escola, é a culinária, né? Além do prazer, né, de saborear o que você faz, a culinária você trabalha uma série, ciências, matemática, história, geografia, né? Que é, inclusive, o meu marido, porque eu tenho um marido que trabalha na Universidade Federal aqui também. Ele trabalha muito as técnicas Freinet com os alunos dele de engenharia de produção. Tá? Ele utiliza demais as técnicas. E eles fazem brigadeiro, eles fazem várias coisas, tanto para ver o trabalho cooperativo, o trabalho coletivo, tá? Também para ver a qualidade daquele produto, como que saiu, o sabor daquilo. Então é muito legal. Você tem uma ideia? Ele tem um grupo de alunos dele que agora vendem brigadeiro na universidade. Estão ganhando uma grana vendendo brigadeiro na universidade. Entendeu? Você não sabe o que vai sair dali, do seu trabalho de sala de aula, sabe? Isso que é vida, né? É isso que existe uma relação, né? Não existe a dicotomia entre escola e vida, né? Que o Freinet coloca muito bem, né? Tudo que você vê na escola, você leva para a sua vida, né? Você não é que você se modifica, você se constrói e reconstrói de acordo com aquilo que você discute, com aquilo que você vê na escola, ou conversando com um amigo, ou conversando com uma coordenadora, né, com uma professora. Isso daí a gente não pode esquecer em momento algum, né? Qual é o nosso papel? Não existe um único papel de um professor, de uma universidade, né? A gente tem que abranger o todo, como o Freinet fala, é o social, né? É a troca, né? É a cooperação, é você construir junto. O que é público não é de todos, né? Você tem que cuidar porque é de todos. Ah, isso é público, isso não é da escola, tal. Valorizar isso. Então, tem várias questões que a gente às vezes fala assim, nossa, né? A gente não diz no dia a dia que está trabalhando a cooperação, a socialização, a afetividade, né? Ou as técnicas mesmo. Ah, agora a gente vai trabalhar a livre expressão, agora a gente vai trabalhar o texto livre. Não, isso sai espontaneamente das crianças, do grupo de adultos, de quem quer que seja, né? Eu acho que tem muitas técnicas, eu acho que quase todas, né? Dá sim para se trabalhar também dentro da universidade, dentro da sala de aula, com os maiores aí. Tem uma. Oi. Essa questão que você trouxe da Taturana, eu queria lembrar um pouco essa coisa que é isso que, de certa maneira, é o trazer a vida, né, para a aula, né? Porque ali para aquela criança, aquilo ali é a vida e aquilo vira um tema, ou seja, existe o currículo oficial, que a gente leu muito no texto, um pedaço, em que o Freinet criticava muito os manuais escolares, os currículos, porque eles não têm vida, né? Ou seja, eles precisam ser permeados por essa vida, né? E de fato, a impressão que me deu quando eu li, mais até do que a Montessori e o Rudolf Steiner, o Freinet é aquele em que a gente pode levar as técnicas dele para qualquer ambiente escolar. Vocês têm essa impressão também, como você acabou de falar do seu marido na universidade, né?
essas técnicas, elas servem para trazer vida para um ambiente de trabalho escolar. Vocês entendem assim? Sim. Ó, você citou manuais escolares que ele criticava. A gente também não utiliza manuais, que são os livros didáticos, apostilas, material pronto, até o 5º ano, tá? Porque até o 5º ano é o básico do básico. As crianças estão construindo o seu conhecimento através do que elas pesquisam, do que elas vivenciam, elas trazem muito de casa. Os professores têm a biblioteca de sala com os livros didáticos, paradidáticos, onde eles vão pesquisar sobre aquele conteúdo. Tem a internet que eles utilizam. Então, é isso que ele criticava, porque você tem que seguir um manual. A gente tem um plano, sim, mas não existe um manual, tá ok? Então, tá, você vai trabalhar um assunto, esse assunto, ele é colocado e ele é visto, sim, em livros didáticos, que já está construído, sistematizado aquele conhecimento sobre aquele assunto. Você vai olhar na internet, o aluno vai trazer de casa, um pai que trabalha com aquilo vem dar uma palestra, falar um pouco disso. Se não tiver um pai, a gente traz um amigo ou alguém aqui da escola vai, o professor de ciências vai lá no 3º ano falar sobre um assunto que ele domina mais, tá? Os alunos constroem um conhecimento de algo que não é, do currículo, né? Eles vão e fazem aula, conferência, então eles passam esse conhecimento deles de sala em sala, ou escolhem a sala que eles vão estar contando a pesquisa que eles fizeram, o trabalho que eles fizeram. Então, é uma riqueza grande. Então, esse manual para a gente também, como Frenê, a gente não utiliza. E aí a gente vai usar muitos álbuns, né? Esses álbuns também que permitem essa liberdade diante do currículo aí, né? Por exemplo, agora a gente está em História, a gente chegou na parte da chegada dos portugueses ao Brasil, vamos estudar sobre os primeiros habitantes e tal. Então, a proposta da próxima semana, por exemplo, ao invés da gente fazer o texto pronto, né? Eles vão pesquisar sobre algumas etnias indígenas brasileiras, né? E a intenção é que depois a gente consiga aí, depois que finalizar essa pesquisa, ter alguém que venha conversar, né? Em recursos naturais, por exemplo, quando a gente trabalha ali a questão energética, né? A gente já tem um pai que eu falo para ele, ó, você já não marca nada para esse mês, que todo ano ele vem, ele trabalha na base de petróleo da Petrobras, então ele traz tudo como é retirado, como é a exploração, qual é o processo, né? A energia que envolve ali, e aí vai entrelaçando tudo isso, né? E vem também a contribuição do aluno na parte. O professor tem um objetivo, ele tem aqueles conteúdos, mas aí o aluno vem com a contribuição de pesquisa, de coisas que ele leu e de coisas que ele vai indicando, e a gente vai fazendo essa construção. Acho que a gente pode até retomar o que você falou, André, nessa questão de trazer a vida para dentro da escola. Foi a primeira coisa que tocou o Frenê quando ele entrou numa sala de aula, né? Que ele tinha que subir no tablado, ver os manuais, as crianças tinham que fazer o que estava determinado ali. E ele falou, abaixo os manuais, mas ele tinha que seguir também. Ele tinha que ter os conteúdos necessários para aqueles alunos, quando saíssem daquela escola, né, dessem prosseguimento dos estudos. Então, o que ele fez? Ele saiu, foi dar uma volta no bairro, que é a aula passeio, ou que o pessoal aula das descobertas. Tem a Rosa Maria Sampaio chama de aula das descobertas, que é a aula passeio. Então, a aula passeio, o que ele fez? Ele saiu da sala de aula, levou os alunos a fazer um passeio no bairro, onde a escola estava localizada. E nesse passeio, tá, as crianças foram conversando livremente, vendo
as curiosidades, onde era o sapateiro, tal, pegavam objetos que tinham na rua, até um escargot eles levaram para a sala de aula. E quando chegou na sala de aula, o Freinet deixou eles livremente conversando sobre o passeio, né? Como foi o passeio? Vocês gostaram? Vocês viram? E o que ele fez? Ele foi para a lousa e começou a escrever tudo aquilo que os alunos falavam, que é o texto cooperativo, o texto livre. E ele escreveu tudo. Aí quando ele voltou para as crianças, falou como foi o passeio, tal, olha, esse é o conteúdo que a gente trabalhou. E as crianças liam aquilo na lousa e se viam naquele texto, se reconheciam naquele texto, né? Então, essa construção junto, né, que virou esse texto cooperativo, isso é muito utilizado aqui também. E a aula passeio, ela serve tanto para iniciar um conteúdo, tá? Como depois que você trabalhou o conteúdo e vê lá na prática, lá no dia a dia, como isso acontece. É uma técnica muito utilizada aqui nessa escola, tá ok? Que é a aula passeio. Ela é muito boa, né, Lê? Ai, eu adoro. E É a pra, parte que eu mais gosto. e pra onde são esses passeios? Vocês circulam aí por São Carlos? Como é essa dinâmica? Ah, a gente vai longe. Depende do trabalho da sala de aula. Então, por exemplo, os alunos quiseram saber sobre dinossauros, né? Que eles adoram dinossauro, né? Os pequenos principalmente. Então a gente vai para um museu, tá? De paleontologia, que é mais próximo da cidade, e se não estiver próximo, você vai longe. Mas a gente tem um que é em Monte Alto, não é tão perto, mas é para lá de Ribeirão Preto, tal, nessa região. Uma hora e meia de ônibus, tal. E aí tá trabalhando, a Lenita, por exemplo, trabalha sobre eletricidade, né, Lê? Agora a gente não tem conseguido, mas até uns 5 anos atrás a gente visitava uma hidrelétrica aqui em Corumbataí, pertinho, mas ela foi se deteriorando, não tinha mais os cuidados necessários, a gente deixou de ir, né? Mas a gente faz, por exemplo, a Rota dos Bandeirantes, a gente faz esse estudo, então a gente vai até Itu, que aí lá em Itu a gente visita o Museu da Energia, como a gente não tem mais a hidrelétrica, né, para ir, esse Museu da Energia em Itu é muito bacana, e aí a gente vem seguindo a rota, passa por Salto, né, e ali a gente visita o Memorial do Tietê e passa também por Porto Feliz ali, né, porque ali era o lugar onde aconteciam as monções, de onde os bandeirantes seguiam, né, o Rio Tietê. Num desses passeios, né, é muito interessante os alunos, eles são muito questionadores, né? Tinha lá uma das embarcações que na época era usada pelos bandeirantes, agora eu esqueci o nome. E a monitora explicou, olha, isso daqui é 1/3 da embarcação que eles usavam, e devia ter assim uns 8, 9 metros, né? Aí a menina ficou pensando, nossa, mas é muito grande, né? Porque era um tronco de árvore que eles queimavam, né? E ali era construído o que eles viajavam lá na época das monções. Os rios, né? Aí ela fez assim, nossa, então tem quase 30 metros. Aí a monitora, não, é 18 metros, mais ou menos, não tem tudo isso. Ué, mas você falou que era 1/3. Eles fazem a relação. Então aí o questionamento, né, da monitora é 1/3, porque é uma parte de 3. Aí eles explicando, foi muito interessante. Não, mas a fração tem que ser partes iguais, né? Aí eu passei de história, já virou matemática.
E é muito bom, porque depois eles chegam, né, fazendo um relato e escrevendo sobre esse passeio aí. Esse é um deles. Aí tem dos meios de transporte. A gente tem a Maria Fumaça aqui. Como não tem mais trem, eles vão para Campinas, Jaguariúna, fazer aquele passeio. Campinas, Jaguariúna com a Maria Fumaça, né? Café também. E vão na fazenda de café. Então, cada sala, a gente já tem alguns passeios que estão colocados. E surgem outros, como eu te falei. Surge uma pesquisa lá. Então, por exemplo, eles vão muito para São Paulo, no Museu de Artes, né? Toda a exposição que tem. A nossa professora de artes fez artes plásticas, né, em São Paulo, então ela leva. Atualmente, ela inclusive foi convidada para participar de vários trabalhos, e ela até deixou algumas aulas aqui, a gente ficou um pouco triste, né? Então, são muitos os passeios, sabe? E tem o passeio pelo passeio, André, sabe? Pela descontração. Porque no passeio descontração, eles fazem também, é muito legal. Então, eles vão para uma chácara de um dos alunos, né? Eles vão fazer. Eles vão criar as brincadeiras. Criar brincadeiras, sabe? Então, todo passeio você tira algo muito bom, né? Eu tenho um grupo de alunos para a gente se conhecer, vamos fazer um passeio, vamos fazer um piquenique? Cada um leva tal, vamos fazer um jantar cooperativo, as crianças fazem muito aqui. A gente faz festinha, por exemplo, chama Baladoca. Então começa às 7h30 da noite, né? 19h30, vai até às 11 no máximo, né? 22h30, 11 horas. E eles vêm, cada um traz um prato de bolo, de salgado, traz um suco, né? A gente aboliu o refrigerante aqui na escola, traz um suco, aí a gente põe música, põe luzinha colorida, e eles dançam, eles brincam, eles saem pelo parque, né? Eles começam namoricos, pessoal já do 9º ano. Então é muito legal. Oi. Essas festas acontecem com que regularidade, aproximadamente? Tá. No início do ano, para a integração dos alunos, normalmente, tá? No final do semestre, e quando tem uma gincana. Na gincana é muito legal, porque, por exemplo, apresentação de talentos, qual é a música, teatro, acontece à noite também. E geralmente no final do ano tem outra festa também de encerramento. E às vezes aparece, vamos fazer, agora são lives, né? Essas festinhas são em lives também, tá muito legal, né, Lê? A gente faz com a família junto. Faz desfile, sabe? Isso é engraçado. Faz caça ao tesouro. É muito legal. Então são várias, os momentos são vários, né? A gente tem aqui também a festa junina, que é um show. A cidade inteira já conhece a festa junina da Oca, porque o nosso espaço é de 5.000 metros quadrados, é grande, é uma chácara, né? Então a gente aproveita muito, as famílias vêm, fazem festa na escola, né? Da família. Então, os momentos de descontração, a gente valoriza muito também, né? Os momentos que você compartilha, né, conhecimentos. Então, as nossas festas de família, os pais trazem fruta, trazem os pratos que eles sabem fazer. É muito gostoso. A gente deu curso aqui também, o pessoal vem quando a gente dá curso, o pessoal vem de fora e também a gente já faz o almoço cooperativo, o lanche cooperativo. Foi muito engraçado, vieram 2 ônibus do sul para cá, com 80 pessoas. E a gente fez o curso no final de semana todo, e a gente fez o almoço cooperativo, o lanche cooperativo, as festas da noite cooperativa. Não estava em pandemia, tá? Então foi uma delícia. Dormiram pela
na escola, outros dormiram em pousada, em hotel, foi muito gostoso também. E era um curso Vamos de, lá, era um curso de pedagogia Freinet. Oi? Era um curso Pedagogia de, Freinet. A gente fez tanto o teórico como a vivência na pedagogia Freinet, né? A gente já foi para outras cidades dar curso também, né? Da pedagogia Freinet, então eu vou, os professores vão, a coordenação vai, a gente faz as técnicas, faz uma vivência bem legal da pedagogia Freinet. Mesmo, né? esse ponto é importante porque como esse curso, né, é uma introdução, né, ele serve um pouco para dar um gostinho para os alunos, né, porque a gente não tem tempo de se aprofundar, né, nas técnicas, vivenciá-las, não é um curso, né, mas também tem essa rotina que é possível, aqueles que se interessarem e quiserem buscar uma formação maior, tem esses cursos, tem essa oferta, né. Isso, e também a escola é aberta a visitas, então muita gente vem visitar com os seus professores, né? Tem um pessoal mais próximo do Rio Claro, Araraquara, Ribeirão, umas cidadezinhas mais próximas aqui. As universidades trazem os alunos de pedagogia, principalmente, ou de ciências também. Rio Claro traz o pessoal da biologia, geografia, conhecer um pouco o espaço e como é o trabalho dos professores aqui. E a gente já tem professor aqui que veio fazer visita e a gente se interessou pelo interesse dele na escola e está aqui com a gente já há alguns anos trabalhando, né? Então, vamos lá. A gente tem também que a gente acha muito importante, que é o jornal de Eu Critico, Eu Felicito, Eu Pergunto Legal. e Eu Proponho. Tá? Esse Legal, jornal, eu mostrei para eles essa técnica e vai ser legal vocês explicarem como é que isso funciona. você está usando, André? Não, não. Eu só expliquei para eles na aula passada, né, como uma das técnicas, mostrei Isso é muito legal. uma imagem que eu pincei da própria internet, né? Eu mostrei, mas eu, né, falei para eles que tinham esses 4 envelopes, né, do eu proponho, eu critico, eu felicito e eu pergunto, que eu tinha mostrado para eles, né? Mas assim, acho que agora vai ser legal você explicar. Eu confesso para você que já falei isso para eles, né? O autor que eu mais conhecia, porque eu encontrei uma vez por acaso uma obra do Freinet, comecei a ler e comecei a me entusiasmar, né? Com a pedagogia dele, e aí todo o curso que eu tô dando agora, eu também apresentei um pouco da Montessori e do Rudolf Steiner, mas eu acredito que o Freinet é o que mais me encanta, né? André, né? Dos 3 é o que mais me motiva. E uma das coisas que mais me interessou quando eu comecei a ler, só para, né, cortando vocês um pouquinho, desculpa, é a questão do quanto ele trouxe a imprensa escolar. Depois até eu queria saber se vocês de alguma forma atualizaram isso, porque não dá para ficar usando aquela prensa que a gente vê nas imagens antigas, né? E isso já a própria prensa a própria prensa né, ainda existe em outros formatos, né? Se a técnica antiga ainda é usada, né, mimeógrafo ou aquela prensa mesmo com os tipográficos, né? Ou foi atualizado para um blog, para uma outra instância. Então, eram coisas que me interessavam muito, essa coisa de encarar a pedagogia como sendo uma porção de técnicas que você precisa lançar a mão e que precisam, de certa forma, ser sempre renovadas, né? E na obra dele, ele aponta muito isso, né? Como a geração muda e a escola precisa mudar com a geração nova, né? Então, não estou usando ainda. A ideia é tentar, de alguma forma, usar, né? Então, esse jornal mural, você faz de várias formas. Você pode fazer com caixinha de gelatina, com envelopes, né? Ou construir de qualquer forma. O importante é que seja num lugar que todo mundo passe e pode colocar. A pessoa não precisa ser identificada, ela vai deixar lá nesse envelope, nessa caixinha, a sua sugestão, a sua crítica, a sua felicitação, a sua pergunta.
E essa caixinha pode ter na biblioteca, na secretaria, na diretoria, no PAC, na sala de aula. Normalmente, na sala de aula, existe esse jornal mural, ok? E aí, uma vez por semana, ou cada 15 dias, você abre. A gente tem feito aqui em caixinha de sapato. A gente faz um vãozinho assim, a pessoa coloca, aí ninguém abre para ler tal, só no momento da reunião cooperativa. Então, você lê e você vai trabalhar o que está ali com o grupo que colocou essas críticas. Então, é muito interessante você dar esse retorno, tá, do jornal mural. Por exemplo, a sua aula. Geralmente, você quem que avalia como que tá o grupo. Se deixar esse jornal mural lá, você vai ter surpresas agradáveis, como também pode ter surpresas onde você tem que rever a sua postura, né, o seu trabalho. Isso ajuda muito, viu, André? Eu acho que você está certo. A pedagogia Frenet vai dar muitas técnicas, né? Que parte, lógico, daquilo que você tem interesse. Essas técnicas não são só por técnicas, não vale de nada como uma técnica, ela tem que ter uma finalidade, né? O porquê que eu faço dessa forma, né? Então é muito legal. Agora a questão da imprensa, mimógrafo, mimeógrafo, tá? A gente pode depois até mandar para você uma criança trabalhando na imprensa. Aqui, nesse computador, eu não sei, tem alguma coisa aí? Se tiver, a gente coloca, tá? Para você ver. A gente tem sim aquela imprensa arcaica, graças que a gente consegue ter. Nós temos duas ainda aqui na escola. Essa imprensa é muito utilizada, tá? No pré-3, que antecipa o primeiro ano, no primeiro ano e às vezes até um pouco no segundo ano. Ela é muito importante, né, para a alfabetização também, para a gente. Ela foi o elemento socializador naquele momento do Frenet, que construía correspondência, jornal escolar, não é? E hoje a gente tem computador, a gente tem o celular, a gente tem outras técnicas que a gente também utiliza. Mas a gente utiliza a imprensa sim, a gente até pouco tempo usou o mimeógrafo também. Aí depois começamos a fazer impressão já nas impressoras aqui grandes e nas máquinas de Xerox. Tá? Eu fui questionada também, eu tive esse mesmo questionamento na minha edição do mestrado, né? Nossa, mas vocês usam ainda a imprensa? Né? E é interessante a gente pensar, porque a imprensa, ela dá aquela ideia do trabalho como um todo da criança, que o Frenet coloca bastante também a questão do trabalho cooperativo, né? O cooperativo, porque ela vai sair do texto livre, do texto coletivo, né? E aí em grupo, naquele ateliê, vão lá 3 ou 4 crianças e com aquele texto coletivo vão procurar letrinha por letrinha, vão montar na régua, vão passar tinta, aí vem ler pelo espelho, né? Confere no espelho, tem na foto, põe para secar, né? E isso vira um painel na sala, e isso vira, o primeiro ano faz um jornal. Esse jornal depois é o produto do trabalho deles, é aquilo que eles fizeram coletivamente e também do conhecimento deles. E eles vendem depois, né, os pais compram, e aí eles compram coisas para fazer um lanche natural, né? Quando está calor, vão e compram um sorvete para a turma toda. Então, eles percebem todo esse trabalho sendo desenvolvido por eles e algo que tem um retorno para eles também, né? Fora a questão da afetividade que está envolvido ali. A gente tem um computador na sala que também é usado, né? A gente sabe, seria muito mais rápido fazer o computador ali no coletivo, digitar e imprimir. Mas aí a gente perde também toda essa questão do processo do trabalho que a imprensa possibilita para essas crianças. E esses textos que são escolhidos para ir para a imprensa, tá?
são textos tirados do grupo naquela reunião inicial. Normalmente, na segunda-feira, existe a reunião das novidades, o que fizeram no final de semana, o que foi legal, tal. E sai daí, alguns textos saem daí dessa reunião inicial. Eles escolhem qual notícia é legal para ir para o nosso jornal. Então, eles colocam na imprensa, tá, esses textos que também são escolhidos por eles. Eu consigo apresentar a tela para vocês? Eu não conheço muito esse... Consegue sim. Nos ícones que estão embaixo aí nesse retângulo, né? Tem um que é o apresentar, tá uma telinha de computador com uma setinha. Isso, compartilhar sua tela. É um computadorzinho com uma... Vou tentar pôr, então, A imprensa. para vocês. E aí quando você clica nele, ele vai abrir uma caixinha que você escolhe o que você quer compartilhar. Eu vou pôr a tela inteira porque só apareceu a tela inteira aqui para mim. Vocês estão vendo? Estamos vendo uma apresentação, Isso, tá? Então, aqui era uma que a gente tinha montado do tateio, que ela já falou, né? Aqui são de alguns passeios também. A expressão livre, né? Que se dá de várias formas, né? Aqui é um registro do livro da vida, né? Do que eles fizeram, né? Hoje fizemos culinária, que é um bolo formigueiro, então eles vão registrando. Aqui acho que é uma escrita do primeiro ano, né, Fátima? Eles estão começando ali na fase da alfabetização. Antes disso, eles têm um professor, né? Que aí tem a questão do desenvolvimento da oralidade, eles vão falando, recuperando, e o professor faz o registro. A culinária, né? Que vai estar bastante presente também, né? Essa é a correspondência, acho que a gente fala depois. A aula da descoberta, né, a aula passeio, né, aqui é o Morro do Alemão, que eles vão conhecer, Maria Fumaça, né, aqui é o museu, esse é um passeio pela trilha da natureza, no Cerrado da UFSCar, Museu de Arte. Esse é o Museu de Arte que eles foram, aqui é a imprensa, né, então ela parte lá do texto livre, o texto que eles construíram juntos, né, e aí as crianças têm separadinho, letra por letra, para eles montarem, né, numa espécie de uma reguinha, tá vendo? Ó, aqui onde está conferindo no espelho, essa reguinha que eles montam, pode ter mais, aí eles estão montando uma linha do texto, né, conferindo no espelho, né, porque você tem que pôr ao contrário ali para sair a impressão, né, e passando o rolo, a tinta, colocando, né, sai o texto ali, deles, né, que foi o texto que foi escolhido, foi votado por eles, e coloca para secar, né, ali a lista telefônica, que ninguém usa, a gente usa. Tá? Esse é também um mural que aconteceu aqui na escola no ano passado, está registrado. Todos os alunos do 9º ano, quando saem, deixam uma marquinha deles aqui para a gente. E essa foi a do ano passado. Era mais para mostrar a foto da imprensa para vocês mesmo. Vocês não têm o ensino médio, é isso? Não, não temos. Se a gente não tem ensino médio. E vocês têm? E vocês têm? Eu não sei parar de compartilhar. Parou. E vocês têm algum tipo de, vamos dizer assim, como eu posso dizer, né, de contato com os ex-alunos? Como é o impacto deles saírem daí e irem para escolas, vamos dizer assim, escolas tradicionais? Ou existe alguma indicação de vocês para algum tipo de escola que tem mais afinidade com o que vocês fazem? Quer falar, né? Normalmente os alunos, eles escolhem as... Opa, acho que cortou um pouco o áudio. Cortou o áudio para vocês aí? Acho que cortou o áudio para mim aqui, Fátima. Mudou a altura. Agora está muito baixo, quase não dá para... Não, tá baixo, ficou baixo.
Não, tá longe o áudio, tá bem longe. E ainda tá muito baixinho. Será que na hora de sair a apresentação, sair o áudio junto? Tem microfone aí, alguma coisa? Pode sair e entrar de novo. Faça isso. Enquanto isso aqui, vocês, queridos alunos, que estão aí com as suas bolinhas, excetuando o Felipe, que está aparecendo aqui para mim, e o Oswaldo, se tiverem perguntas, não esqueçam de fazer. Eu acho que a pergunta que o Felipe tinha me feito, eu fiz, né, Felipe? A questão lá do currículo, coisa e tal. Sim, Pro, era aquilo mesmo. Já deu para entender. Estão ouvindo? Melhorou? Melhorou um pouco, acho que agora eu tô ouvindo melhor. Ah, tá. Vou aumentar o fone aqui. Agora vejo, não sei se os outros podem falar aí, mas eu tô ouvindo melhor agora. Ah, então tá. Voltou. Foi na hora da apresentação que eu devo ter clicado em alguma coisa aqui. Tá sem a imagem só agora, mas o áudio tá bom. Ah, é que a câmera estava desligada. Aí, legal. Então, André, os alunos escolhem as escolas, tá, com as famílias. Normalmente eles vão em grupos, né? Existe uma coisa natural, né? Eu vou com o meu amigo, vou com quem eu gosto mais de ficar, tal. Porque são várias escolas de ensino médio que a gente tem. As escolas normalmente buscam os alunos da OCA. Eles fazem o tal do vestibulinho, da seleção, que é uma coisa que a gente não tem aqui também, né? Tem aquele aluno que está na faixa etária, que precisa, mas aí os alunos da OCA não vão fazer vestibulinho, mas mesmo assim eles trazem aqui a propaganda para que eles, sem vestibulinho, vão para lá. Tem escola que dá direto um desconto de 30% para os alunos da OCA. Tem escola que dá 10% de desconto para os alunos da OCA. E, então, eles se dão muito bem. Normalmente, eles partem para uma escola, uma universidade pública, depois que eles terminam o fundamental, o ensino médio. Tá? Então, eles dão retorno para a gente, eles começam lá depois do nono ano. Aí no ano seguinte eles já vêm para cá para matar a saudade, terminar aula antes eles vêm para cá, se não tiver aula eles vêm visitar a escola, e assim é a vida toda. Participa da Valadoca, a gente já fazia, agora faz um tempo que a gente não faz encontro de ex-alunos com ex-professores também, ex-funcionários. Então, eles participam, continuam participando um pouco da vida da escola, assim. Se tem a festa junina, eles vêm. Nessas baladocas, a gente abre para eles também, para os ex-alunos, eles voltam para a escola. Então, existe uma relação. A gente também tem ex-aluno trabalhando aqui na escola já, filhos de ex-alunos todos aqui na escola, a Oca já é avó, né? De filhos de muitos alunos nossos. Então, é uma relação que não tem corte com a escola, não. E, além disso, os grupos, né? Os grupos, eles não se desmancham. Eles são amigos para sempre, eles falam. Nós somos amigos para sempre. Geralmente, existem as reuniões de final de ano. Por exemplo, eu tenho minhas filhas, meus netos, eu tenho pessoas que já viveram aqui na escola, sobrinhos, eles fazem ainda amigo secreto em final de ano, sabe? Fazem churrasquinho. Então, existe uma coisa muito legal e que isso é proporcionado pela forma que eles são
formados, vamos dizer assim. Não é que eles não têm formação. Você está me entendendo, né? Eu não gosto muito dessa palavra, né? Não são formados, né? Eu digo assim, formados no ensino fundamental, na universidade e tal. Então, a gente tem que perceber, a gente tem que ter essa sensibilidade. De novo, eu volto a falar para você. A gente não está trabalhando apenas um conteúdo, uma formação de uma pessoa que vai ser professor, que vai ser um ser social. A gente tem aluno que foi candidato a vereador, esse ano teve um que foi candidato a prefeito. Eles querem, sim, ser introduzidos na sociedade, tá? Para que ocorra uma mudança também nessa sociedade. Então, essa formação, ela vai muito dentro dessa proposta Frenet e que a gente assume como nossa também, né? A gente se identifica muito com esse tipo de filosofia, né? Com essa pedagogia, com essa prática. E só que todo tempo, André e a todos os alunos aí, a gente tem que estar refletindo sobre isso, tá? A gente vai, a gente pensa, a gente vai, a gente pensa. Porque não adianta se fazer uma coisa mecanicamente. Como eu falei, não adianta você só transportar as técnicas Frenet para a sua sala de aula, né? É um refletir junto, é um pensar junto, é um coletivo, né? Ver os princípios também, né? Tem a correspondência interescolar, Ah, legal. né? A correspondência interescolar é muito utilizada e ela é muito rica também, porque você troca com outras escolas, normalmente no nosso caso, como até a Fundamental 2 só, são escolas e salas de aulas que têm crianças da mesma faixa etária. Não precisa Ou ser de no escola, mesmo não, ano. não precisa ser outra escola Frenet, pode ser escola Não, tradicional. não, muito pelo contrário. Se tiver Frenet, pode ser também. Mas qualquer escola, a gente trabalha muito com rede pública também, municipal. O Itajubá, Ivonete, que é uma professora, foi uma professora, agora está na coordenação, ela trabalhava na correspondência com uma professora de Itajubá, mudou a professora, as crianças da primeira série, que hoje é segundo ano, continuaram com ela, fazendo correspondência. É uma troca muito rica, porque as crianças se apresentam, aí falam que estão trabalhando aqui na escola, eles falam que estão trabalhando lá, contam um pouco da história da cidade deles, da escola deles, e a gente conta um pouco também. Existe a troca de presentes, até de culinária existe, e existem encontros também. Então, as crianças daqui vão para conhecer aquela escola, aquela cidade, as crianças de outra cidade, outra escola vêm conhecer e há uma recepção, né, da escola para essas crianças, para esses visitantes, muito interessante, que eles se reconhecem. E como que acontece? Então, a professora primeiro manda a primeira carta à professora. Elas se conversam. Olha, a gente tem um número tal de alunos que gostaria de fazer correspondência, tal. A outra professora responde, tem um número tal, dá para a gente fazer a correspondência, tal. Manda primeiro você. Normalmente eles falam para a gente mandar a primeira, né? Geralmente a gente manda a primeira. Aí a gente apresenta o grupo, eles fazem um autorretrato, né? Cada um faz o seu retratinho, coloca lá o autorretrato da sala, o nome deles, manda a correspondência. Aí depois eles escolhem um amigo para ser o correspondente individual. Não só o coletivo, vai ter o individual, né? Aí eles mandam cartas através do correio mesmo, tá? Postam no correio, aí recebem. É uma delícia, porque eles adoram receber as correspondências. Aquele dia fica meio dia por conta da correspondência, que eles querem ler e tal. Aí no outro dia eles discutem quando vão responder, né? Aí eles fazem a ilustração da correspondência. É muito legal. Correspondência
ela pode se dar em qualquer nível também, né? E é muito legal, a gente se conhece e a gente conhece outras pessoas também. Porque às vezes, se você não faz correspondente, o aluno às vezes nem vai contar um pouco da história da sala dele, né? Não ouve um pouco o que o aluno fala, o amigo fala, com o correspondente, não conhece outros contextos. Então, é tanto bom para as professoras, os professores, como para os alunos e para a escola também. E aí eles veem também um sentido, né, da prática social ali da escrita. No passeio da Maria Fumaça, que você mostrei a foto aí, né, já é um passeio que o quarto ano costuma fazer, né, e naquele ano específico ele estava se correspondendo com uma turma da periferia aqui de São Carlos. Um pai de um aluno aqui da escola dava aula lá, e aí ele, vamos fazer, né, a correspondência, e foi seguindo. Numa das cartas individuais, o nosso aluno contou do passeio, né, que estava programado para tal semestre, e a resposta do aluno foi: nossa, ia ser muito legal, né? Deve ser muito legal e Se a tal. minha escola fosse Se a minha também, escola fosse também. E as crianças, né, junto ali com a professora, com a escola, com a outra escola também, se mobilizaram para que o encontro fosse nesse passeio, né? mesmo sendo da cidade, né? Isso. O encontro foi em Campinas, né? Então, para gerar esse dinheiro, porque normalmente os passeios, né, aqui, os pais é que fazem o pagamento de transporte, de ingresso e tudo mais, né? Essas crianças da periferia não teriam essa condição, eles perceberam, né, essa condição e também esse desejo e se mobilizaram, né? Então, se mobilizaram aqui com rifas, com arrecadação de dinheiro, as crianças de lá também, os pais, e no fim deu para pagar o ônibus, pagar o transporte de Maria Fumaça e pagar sorvete para todo mundo no parque. Com essa ação que eles fizeram, né? E aí fecha a correspondência ali com esse encontro, né? E saiu deles, né? Vamos fazer uma vaquinha para que os nossos amigos da escola municipal tal vão com a gente, nossos correspondentes. E aí deu tudo certo, foi assim muito legal. Isso surge muito, né? A partir do que você trabalha com as crianças, essa sensibilidade, né? Essa questão que a gente fala, vamos ajudar? A gente pode, a gente tem um pouco mais, reflete sobre isso, né? Vamos dividir, então, né? Então foi muito legal mesmo esse passeio aí, bem lembrado, né? E as técnicas vão se misturando, né? Nunca fica uma sozinha, isolada. Vocês estão procurando o que falar, eu tenho umas dúvidas, posso ir perguntando? Pode, a gente estava olhando se tem mais alguma técnica. Faltava alguma, mas pode. Vocês falaram mais de 15 minutinhos aí. Vocês falaram mais de uma vez da tal da aula conferência. O que é a aula conferência? Então, acho que a gente não explicou direitinho. A aula conferência é uma sala, tá? Alunos de uma sala e dar aula em outras salas, ou menores, ou de crianças menores ou maiores, dependendo do conteúdo que eles trabalham. Como eu te falei, surgiu uma pesquisa numa sala sobre a lagarta, um exemplo. E essa lagarta tem aqui na escola, foi achada aqui, certo? Então, eles vão tanto para os pequenos falar: essa lagarta aqui, ela tem um veneninho, se você tocar nela, ela tem uma defesa e ela vai queimar você, vai te doer muito, você pode ter febre, tal. Vai mostrando o processo de metamorfose dessa lagarta, né? E é bem legal, porque os pequenininhos falam assim: ela tem metamorfose, ela muda de fases, ela tem fases, né? Então, o vocabulário deles também
se ampliando. É isso, entendeu, André? Entendi. Então, você dá aula para outras salas, ok? E a outra coisa que vocês acabaram mostrando no slide, mas eu não sei se eu comi bola de novo, mas acho que vocês não falaram, não explicaram muito, que é a expressão livre, né? Vocês mostraram lá um pessoal, acho que num teatro, e um pessoal fazendo um mural, né? Eu comecei até por essa técnica, quando eu falei dos princípios do Frenet, Do livre, né? eu falei, uma das coisas mais importantes é o tateio experimental e o texto livre, ou expressão livre, né? A expressão livre pode estar num texto escrito, pode estar num teatro, num desenho, tá? É isso que é a expressão livre da criança ou texto livre. Ah, Então, entendi. está Não é que mas exista. você pode trazer para a sala um texto que você escreveu, você entendeu? Você pode relatar alguma atividade que você realizou. Isso é texto livre. Um desenho livre, que você pode desenhar. Você pode se comunicar através daquele desenho, né? Por exemplo, eu tive criança de 4 anos. Ele fez uma arte, tá? Ele fez uma arte. Ele fugiu de uma regra, tá? Que envolveu outro colega. E ele tinha muita vergonha de me contar o que ele tinha feito, o que tinha acontecido. Aí ele falou, posso fazer através do desenho, Fátima? Eu falei, pode. E aí ele trouxe lá o desenho e os balãozinhos. No balãozinho ele escrevia o que ele fez. Você entendeu? Isso é um texto livre, né? Ele falou de uma forma diferente daquela que a gente normalmente está acostumado a fazer. Né? Ele usou um outro, né, meio. E por que ele usou esse meio? Porque ele está acostumado a fazer texto livre, a desenhar livremente. Né? As crianças desenham aqui muito bem, porque a primeira forma de escrita é o desenho. Né? Você se expressa através do desenho. Então, lá na pré-escola, a criança faz um desenho, a professora depois vai e fala, o que você desenhou? O que significa isso? Tem uma história aquele desenho, tem um motivo. Então, a professora vai escrever, né, o que ele desenhou. A gente brinca aqui, muita gente, como eu, quando a criança está no pré-1, que tem 2 anos, e faz o desenho da mãe, do pai, muitas vezes eu parecia uma aranha. Eu tinha só a cabeça e um monte de pé. Assim, né? Isso é um desenho da forma como ela está vendo a gente naquele período, naquela fase, naquela faixa etária, né? E tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação. Por que só vê a cabeça e um monte de pés e mãos, né? A criança depois vai começando a ver o tronco, depois os membros, né? Então, são fases que aqui na OCA a gente consegue acompanhar. E a gente vê ao final do ano, assim, a minha filha está na pré-escola, a mudança, né? Quando você deixa de ser uma aranha, aí é fantástico essa mudança, porque há um investimento nessa forma dela de representar o mundo ali, né? De como ela está vendo o mundo e também está representando, né? Eu olho para os desenhos dela hoje, com 5 anos, e o meu continua sendo homem palito. Nunca teve esse investimento. Eu também não. E outra coisa interessante que o Marley falou, com o tempo vai mudando, né? E aí eles vão desenhando a família, aí faz parte da família o cachorro, né? A secretária, a amiga, e assim por diante. A família, para eles, não é só o pai, a mãe, o irmão, a irmã. É a família como um todo, né? Eu vou falar um pouco de... Você tem que fazer uma leitura, você tem que perguntar e falar o porquê para a criança. Porque, às vezes, ela te responde alguma coisa e você não fala por quê. Assim como a gente também, né? Quando a gente fala alguma coisa, a pessoa fala por quê? Você
fala isso? Por que você pensa isso? Eu vou falar bem rapidinho, mas foi assim, ó. O meu neto, que estava com 3 anos, ele, no ano retrasado, que ano passado não teve, ele desenhou a família, né? E a minha filha é casada pela segunda vez. Então, ele tem o pai, a namorada do pai, a mãe, o pai de coração, como ele fala, que tem também já mais uma irmãzinha, né? Que a avó, o vô, a moça que trabalha na minha casa, e a minha outra filha, e pôs a família. E ele fez imensa, né? No meio da família. Eu era muito grande. E aí a professora falou, Marco, por que a vovó é tão grande? Ele falou, porque ela é poderosa. E aí, na hora, quando fala poderosa, e eu ouvi isso, e a professora também, você acha que é porque eu sou a diretora da escola, né? Ela falou, por que a vovó é poderosa? Porque ela ajuda todo mundo. Todo mundo a minha vovó ajuda. Então, o poder para ele é diferente dessa relação de você estar numa posição, né? É realmente o que você é, né? Então, isso a gente passa sem querer também com essa proposta pedagógica, sabe, André? É assim, o importante não é o ter, é o ser, tá? Não é o estar, tá? É o ser ainda, é o que você é. Né? Então, eu só dei esse exemplo porque, às vezes, se a professora não perguntasse por que Marco Antônio que sua avó é poderosa, ela ia achar que ele falou isso, entendeu? Porque eu sou a diretora da escola, entendeu? Eu sou mandona, porque o poder tem mais ideia de autoritário do que da autoridade também, né? Tem. Às vezes ela é muito brava. Não, e aí eu achei interessante contar isso para vocês também. É sempre o porquê você criticou, sabe? Qual a sua sugestão? O porquê você está falando isso? O que eu representei naquele momento para você? A gente questiona muito essas coisas, Você né? valorizar a expressão da criança, né? Fazer outra leitura, inclusive, né? Daquilo que ele está acostumado a fazer, não é? Mais alguma coisa, André, meninos, que eu estou só vendo 2 meninos aí no vídeo, não estou vendo mais ninguém. Dos... Estou vendo um MR, um HB, um MR, um PM. Tem Tem aí o Felipe e o outro menino é o Oswaldo, que na verdade não é aluno do curso, é um professor amigo meu lá do Instituto Federal de Rondônia, que está acompanhando o curso, que também, né, também é professor de filosofia, né, então tá acompanhando porque ele está se interessando por esse tema. Aí eu não sei se algum aluno quer fazer alguma pergunta, se tem alguma pergunta pelo chat. Hein, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que uma questão latente, pelo menos para mim, é como está sendo a aula agora, a distância, a remota, como está sendo para vocês essas adaptações? Ficou bem baixinho agora. Tá? A gente está trabalhando nas aulas síncronas e assíncronas. Acho que a Lenita pode falar um pouquinho disso. Cada nível de ensino a gente está num formato diferente também. Qual que é seu nome mesmo? Seu Osvaldo, né? Osvaldo? A gente, do 6º ao 9º ano, a gente tem feito a aula em tempo real com os professores, né? Do 2º ao 5º, a gente faz a live inicial, que aí a gente combina o plano de trabalho, faz as primeiras explicações, as primeiras conversas, né? E aí eles fazem as atividades e voltam para essa reunião final, né? A nossa opção com os menores nesse primeiro momento foi com o receio de ter muito tempo de tela,
né? Mas a gente está percebendo agora que eles estão demandando um pouco mais de tempo, é uma coisa que a gente já está pensando em rever. E também o revezamento, né? A gente não pode vir... No presencial tem o revezamento. Quem vem ao presencial vem numa semana 3 dias, 2 faz online. Aí na outra semana é ao contrário, 2 e 3, né? Com a pré-escola, com o primeiro ano, a gente optou pela gravação de vídeos, né? Porque a gente os pais têm que estar junto ali, a gente sabe que não, né, ser todo dia no mesmo horário ia ficar difícil para os pais, então a gente deixou disponível para fazer no melhor horário do dia, porque aí tem a gravação da aula, tem a explicação da atividade, e aí eles fazem 2 lives semanais para também ter a interação entre eles, né? Algumas técnicas a gente ainda consegue desenvolver, por exemplo, o fichário, né? O livro da vida, os ateliês, né, estão parados por conta dessa movimentação da sala, do distanciamento. Então, autoavaliação, até a aula passeio virtual. Também dá para fazer. Exato, né? E a gente tem adaptado, né? A gente não usa material livro didático, né? Então, esse material a gente agora, por exemplo, as pesquisas que eles faziam aqui, eles aprenderam a usar o Google Docs, a gente usa Docs, usa outros recursos, né, para tentar aí, adaptar na forma como a gente trabalhava antes. Mas é legal, Oswaldo, você falar isso, porque assim, no ano passado foi um ano de aprendizado para todo mundo, né? Esse ano já está um pouco diferente, mas quem está geralmente trabalhando com os alunos, como a gente está aqui agora numa reunião, tá? Em algum momento, não precisa ser o tempo todo, né? Porque imagina, quantos alunos você tem, André? No total, matriculados na turma são 25, né? Tem mais a frequência principal nesses encontros aqui online, nos últimos encontros, tem sido mais ou menos de 13 a 14 alunos. No começo, mais ou menos 18, 20 vinham, mas eu acho que conforme está se encaminhando para o fim do quadrimestre, alguns não estão conseguindo dar conta, outros arrumaram emprego e tudo mais. Por isso que eu tenho que gravar e deixar lá nessa página Estão se virando. De alguma forma, né? A gente tem que, de alguma forma, criar possibilidades, né? Para que eles assistam a aula e acompanhem o curso, porque é a formação de professores, né? Eu entendo que, assim, a gente perde muito sem o presencial, né? Formar professores sem o encontro presencial, sem a troca, sem uma aula dialogada, é muito difícil, né? É verdade. Por isso que eu falo assim que em alguns momentos eu quis colocar isso, porque em alguns momentos a gente tem que falar, nesse tempo você precisa estar junto aqui com a gente, presencialmente mesmo, né? Mostrando quem é você, conversando com a gente. Esse diálogo, assim, é um pouco constrangedor. Estou falando, não para esse momento, como você falou. São todos adultos, um está trabalhando nesse momento, não é horário da aula, né? Você não pode exigir a presença da pessoa, tal. Mas isso é uma questão que a gente fala assim, nossa, difícil se a gente continuar trabalhando à
né? Como faz falta isso? E quando todo mundo abre a telinha, a gente sente um pouco que ainda a gente está junto. Entendeu o que eu falei, André? Eu entendo perfeitamente. Com a janelinha fechada ou não. Mas como o Oswaldo fez essa pergunta, é uma das questões que surge aqui para a gente também. Foram coisas que apareceram no ano passado para a gente também, e a gente está sempre revendo e mudando aquilo que é possível, né? Inclusive, na reunião de pais desse ano, os pais colocaram que foi ótimo pedir para abrir a câmera. E assim, acordar e fazer a aula, por quê? Acordar, escovar o dente, pentear o cabelo, né? Segue uma rotina. É uma rotina, né? E para as crianças isso tem sido bom. Vamos lá. Fala, Oswaldo. Se ninguém quiser perguntar, comentar, eu queria continuar um pouco nessa linha, eu teria coisa para dizer, mas antes eu queria saber se tem alguém que quer perguntar, comentar alguma coisa. Bom, se não tiver... O Felipe, Eu fiquei aqui pensando... Felipe, peraí, o Felipe quer falar alguma coisa. Pode falar, Felipe. Desculpa. Sem problema, professor. Eu só queria fazer uma pergunta primeiro. Bom dia, desculpa. Eu queria perguntar, porque assim, acho que é inevitável a gente fazer um paralelo com os outros conteúdos que a gente teve ao longo da disciplina, né? Mas não querendo comparar todas as formas as técnicas, os métodos. Só que eu queria saber se existe alguma rede que conecta as escolas Freinet, tanto no estado, no país, não necessariamente conectar como se elas fizessem a mesma coisa, como uma rede de escolas unificadas, mas onde elas se conversam, não necessariamente na questão da correspondência dos alunos, mas que elas se conversam e trocam informações, trocam experiências sobre o método, né? Porque como é um método meio que ele é vivo, né? Ele não é bem um método, são as técnicas, mas como elas são vivas, né? Como elas estão sempre se aperfeiçoando, eu queria saber como as escolas dialogam nesse sentido. Olha, Felipe, a gente sempre teve encontros bianuais, né? No Brasil, tá? E existem os encontros bianuais internacionais. Atualmente isso está um pouco parado, tá? A gente tem as escolas mais próximas, por exemplo, a OCA foi um espaço de formação de algumas escolas Freinet nas proximidades. Por exemplo, em Campinas, aqui é a Oca dos Curumins, em Campinas tem a Curumins. E eles trabalharam aqui com a gente e montaram a Escola Curumins em Campinas. E em Limeira, então, a gente fica sabendo e socializando. Existia uma revista Freinet, que esse grupo que construiu, né? Nosso grupo que construiu. Hoje ela está inativa. Como todo grupo, né, a gente fazia votação de quem ia assumir a direção desse grupo a cada ano. Atualmente ficou na mão só de um grupo, então centralizou um pouco, né, essa turma que está hoje coordenando as equipes Freinet, centralizou um pouco na equipe deles, na equipe de São Paulo e tal, não está socializando. Inclusive, sair na internet, né, existia um grupo de professores Freinet que foi eliminado por esse grupo aí, criou um outro grupo, tá? E que não incluiu todo mundo que já estava no outro. Então, existia uma questão assim, a gente ia em todos os encontros bianuais, né, que tinha no Brasil. A pedagogia Freinet começou aqui no Brasil pela Flaviana. A Flaviana era de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. A Flaviana também veio dar curso aqui pra gente, tudo. Ela faleceu, está fazendo acho que 2, 3 anos, há pouco tempo. Muitas já faleceram que iniciaram a pedagogia Freinet. A Maria Lúcia Santos, que ela escreveu também um livro sobre português, Mas a Flávia... E na França, a Rosa Maria Sampaio, são pessoas que já passaram dos 80 também, né? Fala, André, você queria perguntar? Desculpa cortar. Flaviana, que você citou, começou Flaviana. Começou em Santa Catarina, é isso?
Isso, a Flaviana. E como chama a escola? Ainda funciona ou não funciona mais essa escola? Ela, enquanto pessoa, pesquisa e levou para... Não é uma escola, Ah, tá? É uma pessoa. Depois, se posso passar o nome dessas pessoas para você também, tá? Mas se você procurar no Facebook, né, tem algumas redes, né? Tem a RPF e tem uma mais recente que é da América, né, da América Latina, dos países da América Latina. Depois eu posso te mandar o link do Face, André. Que foi você lá pode que mandar, eu repasso para os alunos no grupo. Foi nesses grupos que a gente conseguiu boa parte daqueles arquivos em PDF. Ah, legal. O movimento de escola moderna. O movimento de escola moderna foi criado por Frenet. E ele existe até hoje. Tá? Tudo bem, Felipe? Depois a gente passa para vocês, então. Se a Lenita quiser me passar pelo WhatsApp, eu também passo para ela pelo WhatsApp o endereço desse canal do YouTube onde vai ficar essa gravação. Tá Você joia? podia pegar o e-mail da escola, né? Onde a gente tem muitos arquivos. Aqui a gente pode passar também para você. A Lenita tem meu e-mail, ela me passou por e-mail esse drive com os textos do Frenet, né? Então, Tá bom. posso responder por esse? Eu não sei se foi da... Agora eu não consigo lembrar se foi da escola. Eu não sei qual a Lenita te mandou. Não sei, a gente vê isso daqui. Porque tem aquele do Drive, são os textos do Frenet mesmo, né? Aham. Acho que faz outros materiais que a gente tem aqui, Da OCA. da OCA, que são de outros autores também, tá? Oswaldo, vamos continuar aí? Eu acho que mais 5 minutinhos, tudo bem? Sim, nossos... Não, nem precisa. Eu já estou bem satisfeito, já estamos em cima do horário. Só agradecer mesmo a presença de vocês, agradecer aqui a oportunidade. Está ótimo. Obrigado. Você dá aula também de filosofia? Eu dou aula de filosofia para cursos técnicos integrados ao ensino médio. E aí eu ia comentar que a gente não ter como solicitar para eles que eles abram a câmera está trazendo uns distúrbios psicológicos, assim. O estudante jamais quer falar nada, ele jamais quer se posicionar, ele fica ali um fantasma ali nos encontros, é muito estranho. E aí eu falo para eles, gente, quando era presencial a gente se via, sabe? Por que tanto receio, assim? Aí apelam a psicólogo, apelam a um monte de coisa para falar, não, aqui não pode pedir, não pode. E aí está trazendo problemas que futuramente talvez a gente se arrependa de não fazer esse trabalho de conscientização, um trabalho mesmo conceitual sobre a mudança da forma de ensino, as necessidades que nós temos de interação, que eu acho que é um pilar fundamental mesmo, e que deveria inspirar todas as práticas de educação à distância é o contato com as pessoas, né? Para minimizar os problemas da gente ter que ficar tão isolado. Mas era só isso mesmo. Obrigado. É verdade, eu concordo com você. A gente precisa trabalhar um pouquinho isso, sim, né? Talvez seja mais fácil para a gente que tem os alunos desde pequenininhos com a gente, então eles já têm uma relação com a escola, uma relação com os professores, né? Seja mais fácil por isso também, né? Da gente exigir um pouquinho mais deles. Mas para esses que estão iniciando num outro espaço, como é a universidade, né? Deve ser muito difícil mesmo você se expor, você falar, você não conhecer as pessoas, né? Vamos promover alguns encontros, algumas lives, como a gente fala, de descontração mesmo. Conta um pouco sobre você, né? Fazer o que a gente faz às vezes, que é o caça a alguma coisa. Tipo, o que você tem em casa relativo a Frenet? O que você tem? Estou brincando. Aqui às vezes eles falam, né? Com as crianças é um pouco diferente, né? Mas promover alguma atividade que não seja apenas da aula, de cobrança de aula,
uma coisa descontraída, para ter um começo de relação, né, mais descontraída, afetiva, com esses alunos que só estão hoje trabalhando à distância e nem conhecem o professor, às vezes nem a universidade. Tá? A gente tem filhos de professoras aqui que estão na Federal de Alfenas, na Federal não sei de onde, na USP, eles nunca foram nem na universidade. Tá? Esses nossos aqui estão nessa situação. Infelizmente. Então a gente não pode exigir mesmo, a gente tem que fazer como você falou, Oswaldo. Vamos buscar de que forma a gente pode trabalhar nessa questão também. Bom, eu particularmente só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês duas, Fátima e Nenita, agradecer muito esse contato. Essa é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina e tenho promovido esses encontros, mesmo virtuais, né? Mas eu pretendo continuar dando essa disciplina, né? E se vocês acharem interessante, a gente continuar tendo essa troca de ideias e também me oferecer no que vocês acharem que eu possa contribuir e contribuir com a escola de vocês, com bate-papos com vocês, né? E de alguma forma ajudar nessa construção para também ser uma relação de troca. Eu estou aí disponível, podem me pedir, podem me chamar. Acho que isso é apenas um começo, né? E é o que a gente também gostaria de dizer para vocês, que a OCA não começou desse tamanho. A OCA começou com uma casa, com 2 salinhas, de crianças de 0 a 2 anos, né? Depois que foi se ampliando. E até hoje a gente paga aluguel do espaço. O espaço não é nosso ainda. A gente paga aluguel. Então, qualquer um tem interesse, acho que pode sim estar construindo, né, a sua escolinha ou o espaço para trabalhar, né, nesse formato. Tá? Eu espero que isso seja uma sementinha, né, e que a gente possa estar levando para outros lugares uma proposta do Frenê que a gente se identifique e gostaria que vocês também se identificassem com ela. E agradeço ao André por procurar a gente através do Pedro, né? Pai Isso. Da escola, da Carole, né? Uma vez ele me comentou, eu e o Oswaldo, a gente até tem uma amiga que tinha filhas na escola de Campinas, mas atualmente ela não está mais lá. E um dia eu estava conversando com o Pedro, que o Pedro é aqui de Bragança, mas mora aí por conta de ser professor da UFSCar, né? E ele falou que as filhas estudavam numa escola Frenê, né? E aí eu perguntei para ele, pedi para ele fazer esse meio de campo aí, né? Inclusive ele pode, quando vocês falaram aí da questão indígena, né? Acho que vocês devem saber que ele viveu entre os índios um tempo, ele pode ser um professor para falar, um palestrante para falar para as crianças aí, né? Que ele é antropólogo, né? Então foi muito legal esse meio de campo que ele fez e para a gente se conhecer, e espero que a gente então mantenha esse contato e essa parceria. Quem sabe um dia visitá-las aí, né? Opa, nas ordens, está aberta a escola. Para qualquer um de vocês, tá bom? É isso então, muito obrigado, um bom resto de semana, um bom resto de dia, né? Um bom almoço para todos vocês. E aqui para os nossos alunos, não se esqueçam que semana que vem é feriado, na quarta-feira, então a gente tem aula só no dia 28, né? Mas qualquer coisa é só para mandar e-mail ou perguntar lá pelo nosso grupo. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Espero ter colaborado aí com você, tá, André? Nossa Senhora, colaborou muito. Muito obrigado. Obrigada. É uma aula diferente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prazer. Tchau, tchau.